cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre racismo e como este assunto passou a dividir opiniões, principalmente entre os negros envolvidos em movimentos sociais, como os não negros que ainda insistem na bandeira da democracia racial. Este assunto está na ordem do dia e, para debatê-lo, os nossos convidados são a publicitária e integrante do Cisne Negro, Aline Cruz, e o presidente do Cisne Negro, Lenilson Silva. Neste primeiro momento, creio ser necessário dizer que, conceitualmente, a categoria raça, entre aspas, não é científica, mas sim uma construção política e social. É um discurso que organiza um sistema de poder socioeconômico, de exploração e exclusão, e, em meio a isso tudo, tenta justificar as diferenças sociais e culturais. Em nome de raça, que a intolerância e as agressões se espalham nos espaços públicos, como nos campos de futebol. Aliás, vamos começar a nossa discussão pelo caso Aranha, goleiro do Santos, hostilizado no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Aline, eu vou começar com a nossa pergunta com a Aline, a nossa convidada. Aline, a torcedora do Grêmio, Patrícia Moreira da Silva, pediu perdão e disse que não é racista. Agora o discurso é que ela está sendo usada como bode expiatório. Qual o seu olhar sobre este caso e especificamente sobre Patrícia? Boa noite, Aline, obrigado por estar aqui no Cidadania. Boa noite, eu que agradeço o espaço. Bom, o que falar de Patrícia? A Patrícia, ela representou toda a torcida do Grêmio, que vem com essa ofensa racista, que já faz parte do histórico do Grêmio. Ela teve o azar de ser filmada, né, falando essa injúria, macaco ofendendo. Mas sim, ela é racista a partir do momento em que ela acha válido desumanizar uma pessoa negra a ponto de comparar com um animal. Uhum. E, infelizmente, a gente vê essa conduta na torcida do Grêmio já faz muito tempo. E parece que o Brasil não está aceitando as punições. Foi ótimo o Grêmio ter sido expulso da Copa do Brasil como punição. O Grêmio é, sim, responsável por essa ofensa, porque é histórico já o tratamento que o time do Grêmio dá para os negros e até o Grêmio ter demorado a se posicionar e cobrar das torcidas o fim do racismo delas. Então, Patrícia é sim racista. A partir do momento em que você acha que é tranquilo chamar uma pessoa negra de macaca, você está desumanizando ela. Uhum. Então, em qualquer outra atitude, se ela falou isso em campo, ela pode falar fora de campo, ela pode muito bem desviar um homem negro na rua por causa do estereótipo que o negro é bandido, ela pode desmerecer uma pessoa negra pela cor. Então, eu realmente espero de uma pessoa que usa esse insulto com tanta facilidade, eu vou esperar outras atitudes racistas, óbvio. Uhum. Lenilson, obrigado por mais uma vez estar aqui no Cidadania em Debate. Pegando aqui esse caso do goleiro Aranha e a questão da Patrícia, e parece que a Patrícia, como disse a Aline, teve a infelicidade de aparecer né, a imagem dela na televisão. Você acha que a mídia, que papel tem a mídia aí nessa discussão a respeito do racismo? Carlos, primeiro, boa noite, Aline, minha querida companheira. Eu acho que esse é mais um episódio que coloca o Brasil num cenário de vexame internacional, né? Primeiro, que a gente começa a reconhecer que o racismo de fato existe, né? Quando a gente vê uma imagem de uma torcedora chamando um jogador que está ali trabalhando, né, fazendo a sua função de macaco, como a Aline afirmou, desumanizando ele, e colocando ele num lugar de subalterno, né? Porque quando a gente diz que ele é macaco, ele deixa de ser humano, uhum, né? Ou menos humano, isso escancara aos olhos do mundo um pouco daquilo que nós do movimento negro há tantos anos viemos dizer, que o racismo no Brasil, muitas vezes de forma velada, outras escancaradas, como foi no caso dela, porque ela sabia que ali tinha câmeras e em qualquer momento ela poderia ser filmada e mesmo assim
Veja, Carlos, ela teve, eu não diria infelicidade, ela manifestou aquilo que a torcida do Grêmio, em grande medida, tem feito nos estádios de futebol, e não só do Grêmio, né? E não só no futebol. A gente que tem militado, tem acompanhado alguns casos de racismo, começa a perceber que essa onda racista não é uma onda, né? Ela é, sim, a visibilidade do racismo em alguns fatos. Aqui na FURB, por exemplo, nós tivemos um fato, né, um caso de racismo. Todos os dias, nós, do Cisne Negro, temos recebido denúncia aqui na nossa cidade de racismo, né? Então, Carlos, eu penso que a questão do racismo, primeiro, ela tem que sair do lugar de que esse é um problema social dos negros. O racismo não é um problema só para os negros. O racismo é um problema social que precisa ser tratado e combatido como tal. É um problema da sociedade, é um problema do Brasil. Então, Carlos, é preciso cada vez mais, e daí na minha opinião, investir em políticas de combate ao racismo. E mais, de igualdade racial. Por quê? Porque quando o negro, né, e aí no caso do Aranha, ele é jogador, titular, goleiro do Santos, ele está ocupando um lugar que, teoricamente, ou pelo menos para os racistas, deveria ser ocupado por um branco, né? Porque para mim diminuir ele é isso que eu quero dizer, ali não é outro lugar. E quando os espaços de poder começam a ser ocupados por negros, essas manifestações são muito comuns, né, Aline? Essas manifestações, por exemplo, eu sempre dou o meu exemplo, eu estou na condição de assessor parlamentar. Quando eu estou acompanhando o meu parlamentar, nunca ninguém me aborda dizendo, pô, você é assessor, parabéns. Sempre tem a relação de que eu sou ou motorista, ou segurança, ou seja, uma profissão, uma condição de subalternidade, de menor prestígio, e é isso que está relacionado, é isso que está por detrás do racismo, né? E isso a comunicação tem muita responsabilidade também, a mídia tem muita responsabilidade a partir do momento em que ela não trabalha uma representatividade do negro atual, porque nós já faz muito tempo, a gente tem aí as políticas de cotas, querendo ou não, o Brasil está mais desenvolvido, o negro não é só servil, não ocupa só cargo serviço, a gente está estudando, a gente está na graduação, porém a mídia insiste em sempre nos colocar em situações subalternas. Então as ações, elas não partem só do governo, tem que ser de responsabilidade da mídia e também da sociedade. Aliás, é a mídia que inclusive acaba colocando a mulher negra numa condição difícil, né? Muito difícil. Relaciona sexo e a mulher negra, né? Exatamente, que nem esse seriado que estreou na terça-feira, que não me representa em nada. Sim. Não me representa em nada, assim como não representa a maioria das mulheres negras. Mulher negra, sendo que nós, negros, somos mais da metade da população, a mulher negra e o homem negro não são devidamente representados. Né? E isso reforça quando uma televisão, né, que tem um papel de concessão, né, de transmissão, de veículo de comunicação, representa isso de forma estereotipada, né, colocando ainda a mulher negra naquela condição sexual menor, né, isso autoriza a sociedade de pensar assim. Por isso, Aline, eu acho que é isso mesmo. Os meios de comunicação têm grande responsabilidade por vários casos de racismo, porque eles reforçam esse papel, né? O modelo por exemplo, se a gente vê nos veículos de propaganda, o modelo de família ideal, de mulher ideal, nunca está colocado a questão racial em xeque, nunca está a mulher negra, nunca está o homem negro. E quando está, parece que agora é um modelo de cotas, né? Tem um casal, tem uma mulher, tem um homem. Quer dizer, isso ainda é prejudicial, isso reforça, isso acaba levando a sociedade a pensar que é assim, né? Pode ter, mas tem que ter um. Não pode ocupar 2, 3, 4. Ou seja, para a gente efetivamente combater o racismo, promover a igualdade racial, é preciso que a gente faça um esforço coletivo e coloque esse tema, Carlos, isso é muito importante, como um problema social. Ele tem que ser tratado assim. Não é um problema menor, não é um problema só de nós negros, não é um problema da nossa cabeça, que os racistas muitas vezes usam esse argumento, vocês que estão sendo racistas. Vocês estão criando a ideia de racismo. Ou seja, coloco a vítima... está segregando, nós somos os maiores racistas, né? Quando a gente for ver o conceito de racismo, não tem como nós sermos racistas, né? Racismo é um sistema histórico opressor. Aliás, é um discurso político, né? O Lenilson tem batido muito nessa tecla. É um discurso político e por uma briga por espaço e poder.
Isso. Porque no momento que o negro almeja espaço na universidade, alguém tem que ceder esse espaço. Exatamente. Por exemplo, agora no serviço público, há inclusive várias organizações entrando com ação de inconstitucionalidade contra as cotas dos serviços públicos. Por quê? Porque isso coloca o negro numa condição de espaço de poder e de decisão. Ele vai começar a ocupar espaços no judiciário, espaço nas universidades, ou seja, as cotas, a partir do modelo do governo federal, nos espaços federativos, ela vai colocar o negro nesse mercado. E daí o branco pensa que esse lugar não pode ser ocupado pelo negro. Não é natural que o negro ocupe esse lugar, porque esse lugar é nosso. Né? Quando seria natural que todos efetivamente pudessem ocupar e disputar em condições de igualdade por esses espaços. Então, eu penso que as ações afirmativas, tanto na universidade, né, as cotas nas universidades, quanto agora no serviço público, elas vêm efetivamente a colocar a sociedade em pé de igualdade. A gente não está aqui, Carlos, querendo cobrar, por exemplo, Aline, que a gente poderia cobrar Sim. pelos nossos ancestrais, de forma radical e irracional, que os brancos nos paguem todos os 300 anos que a tua tataravó trabalhou de forma gratuita, que a minha tataravó, que a minha bisavó trabalhou de forma gratuita na Casa Grande. Nós estamos dizendo que não, nós queremos, de fato, no processo democrático, construir harmonicamente um processo de igualdade. E isso passa pela universidade, isso passa pelos espaços onde a gente possa ocupar e possa viver de forma igual. Um exemplo que eu gosto muito de comparar, no começo do ano passado, nos Estados Unidos, um menino de 14 anos negro foi morto por um segurança, né? Porque ele tinha o estereótipo do suspeito. E foi tão interessante a gente ver, e aí a gente vê como são necessárias ações afirmativas, cotas. Aí a gente viu na rua o negro advogado, o negro médico, mulheres negras, celebridades negras, o Jay-Z e a Beyoncé lutando por justiça por aquele menino. Que aí você quebra os estereótipos, né? Exatamente. Bom, nós estamos discutindo hoje, na realidade nós estamos debatendo ou tentando esclarecer essas questões voltadas ao racismo, ações que vêm acontecendo no Brasil nesses últimos dias. E a gente já volta para acentuar um pouco mais essa nossa conversa. Já voltamos.